Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da nossa mentoria Liderança Visionária. E hoje falando um pouquinho de melhoria contínua através da ferramenta PDCA. E eu quero já começar a fazer uma pergunta para vocês, né? O que é melhoria contínua? José Aparecido Miguel, é para você mesmo. Depois eu vou chamar um por um. Para você, Eu o que seria melhoria contínua? eu acredito que você estudar diariamente, você ter no que você faz, né? Sempre estar evoluindo, não parar no tempo, procurando métodos, procurando ferramentas diversas para poder melhorar no dia a dia. Dar treinamento para a equipe, eu acho que é isso. Você não pode parar. Você é um eterno aprendiz. Acho que é isso. Legal. Carla, você pode estar falando, Carla? Libera o áudio, Carla. O que que é Oi, melhoria? Olá, boa noite. O que que é melhoria contínua para você? buscar aperfeiçoamento, né? Atualização, está sempre buscando melhorar, realmente, porque a gente não para, a vida está sempre em constante transformação. Eu estou em trânsito, viu, gente? Se o som estiver ruim ou qualquer coisa assim. Não tem problema, Carla. Carla, foi muito bom o seu comentário. Elazier, libera o áudio, Elazier. O que que é melhoria contínua para você? Melhoria contínua, para mim, não é apenas ficar vendo os textos. Eu uso 5W e 2H quando eu estou estudando. Por exemplo, escrevendo um livro, um artigo, estou vendo agora um e-book aqui sobre o líder tóxico. Eu, quando eu vou no internet, eu procuro uma informação em inglês também, eu procuro saber assim, quando, como, onde, por que, teoria e o nome do cara. Eu estico o assunto. Assim, isso é bom. Bom quando? Comparado com o que é bom? Quem disse que é bom? Esse aí disse por quê? Eu pesquiso o material. Eu não fico assim pegando uma informação genérica, como você vê na rádio. Choveu muito. Choveu muito o quê, cara? Relacionado ao que choveu muito? E no Brasil choveu muito, e no Estados Unidos. E que é muito no Brasil e tal? Eu faço isso, eu estudo. Eu, quando pego um texto, eu vou no Wikipedia, eu leio tudo, assim, 5, 6 páginas eu leio, para pegar uma frase que eu pego. É assim, isso para mim é contínuo. Não é ficar satisfeito com frases etéreas, genéricas. É você, eu 5WH. Eu insisto muito nisso. Muito bom, Elazier. Não ficar no superficial, né? E um pouquinho mais a Exatamente. fundo. Parabéns. E hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta daqui a pouquinho. Beatriz, libera o áudio. O que é melhoria contínua para você, Beatriz? Então, melhoria contínua é tudo que eles falaram, né? Aperfeiçoar mais no autoconhecimento, estudar mais, pesquisar mais, tentar entender sobre qualquer tipo de assunto com perfeição. Muito bom. Carlos, quer fazer algum comentário? Porque eles falaram bastante coisa, né, Carlos? Eh, Talvez assim a complementação que eu poderia fazer, pegando por uma lógica um pouco diferente, olhando por um outro aspecto, é não se satisfazer com o que está posto, ou seja, sabendo que você pode melhorar sempre, você pode fazer algo melhor, é você já ir com um certo grau de criticidade e que você nunca vai chegar talvez no máximo que você poderia, mas tu vai pelo menos não ficar no mínimo. Porque eu acho que quando a gente não busca essa melhoria contínua, esse aperfeiçoamento, a gente se satisfaz e entra não só na zona de conforto, mas a gente entra na zona da mediocridade, o que para mim é, mostra imaturidade profissional e assim por diante. Então eu vou pelo lado de não se satisfazer com o pouco, com o mínimo, né? E ir em busca daquilo que pode ser melhor sempre. Aquilo que o Eliezer falou, eu acho que a gente pode expandir sempre. Claro que a gente tem tempo, tem agenda, tem, né, método, mas é nessa linha. E aí eu quero completar o seguinte, pessoal, deixando uma reflexão para vocês. Não é só na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal também. Não é só em processos, procedimentos, né? Em métodos. Então a gente tem que ter essa visão da melhoria contínua em vários segmentos na nossa vida e na nossa vida profissional. E aí eu trago aqui, né, alguns conceitos. É um processo de aprimoramento constante em que uma empresa, organização ou indivíduo busca aumentar sua eficiência, produtividade, qualidade e desempenho de forma gradual e sustentável. Resumindo aqui o que vocês falaram.
É um processo interativo que envolve a identificação de oportunidades de melhoria, a implementação de mudanças e a avaliação do impacto dessas mudanças. Então, tá assim, com uma visão sistêmica, vendo as oportunidades de melhorar para mudar e sempre fazendo essa avaliação para ver se essa mudança teve pontos positivos. Que benefícios a melhoria contínua pode trazer para a sua empresa? Miguel, o que você acha? Uma melhoria, um benefício, Miguel. O que você acha? Um benefício de, na sua empresa, ter essa visão de melhoria contínua. Eu acho que a tranquilidade de trabalhar. Você trabalha mais tranquilo, você tem mais paz no ambiente de trabalho, quando tem uma melhoria contínua. Legal. Acho que é Carla, isso. não, quero ouvir todo mundo. Carla, tem algum benefício que você vê? E eu vou perguntar para todo mundo, vai fazer aquele giro. Eu acredito que atrair mais clientes também, Também. Porque o processo fica mais rápido, né? Muito mais legal, eficaz. mais eficaz, né? É... Elazer, qual um benefício que você vê para uma empresa que implanta a melhoria contínua? Veja bem, se uma empresa tem uma melhoria contínua, significa que o seu time está se interessado em ver algo melhor, dando o seu melhor. Porque é o seguinte, se você fica naquele que, estamos faturando bem, está tudo bacana, aí a pessoa fica quieta. Não, você tem que entender que o mercado é muito competitivo. Se você tem que estar continuamente trabalhando cada vez mais, às vezes até ficar no mesmo lugar, você não pode parar. Não para. É como aquela esteira que você vai ficar correndo aquela esteira lá. Você está correndo no mesmo lugar. Então você tem, peraí, cara, nós temos que pensar diferente, porque as coisas são diferentes. Se você parar para esperar você descansar, você vai ser atropelado. É isso. É um segredo, é uma forma de você garantir a permanência no mercado e ser um pouquinho melhor que o outro. Porque daqui a pouco uma coisa mais atrás, melhor que você. Assim que as coisas funcionam. Legal. Beatriz, sua vez, algum benefício que você vê para a empresa? Então, fluxo de trabalho, né? Aumento da produtividade, né? Você estudar ali, aprimorar desenvolvimento de pessoas aonde elas buscam a melhorar mais, né? Aí aonde vai ter bastante resultados. Legal, legal. Eu trouxe aqui alguns benefícios, né? Então, a melhoria contínua permite que as organizações conquistem diversas vantagens a curto, médio e longo prazo. Entre os principais benefícios, podemos destacar redução dos custos de produção. Sim, se você está sempre analisando a forma como você produz e antenado nas novidades, você consegue reduzir custos. Aumento da competitividade da marca em seu mercado de atuação. Porque se você se estagna, se você para, você tem que lembrar que o seu concorrente está evoluindo. E, claro, ampliação de seu fluxo de vendas. Né? Eu imagino que todos vocês já compraram comida pelo iFood. Deixa eu ver aqui o chat. Boa noite, Nancy. Legal. Nancy, se você puder liberar o áudio, daqui a pouco você comenta também. Seja bem-vinda. Então, todos vocês com certeza já compraram pelo iFood. Só que eu estava comprando um doce pelo iFood de uma empresa e ela mandou um papelzinho de desconto que é comprando pelo Instagram dela. E aí eu fui, muito legal. Ela tem o app dela próprio. E aí a taxa de entrega é até mais barato do que o iFood. Só que é um app muito bom, né? Assim, compatível com a eficiência e eficácia do iFood. Ou seja, se anos atrás, de repente, para fazer essa compra, eu teria que talvez ligar, mensagem de WhatsApp, hoje é através de um app que é totalmente assim interativo, não converso com ninguém e chegou na minha casa dentro do tempo específico. E nem precisou ser através do iFood. Foi um app próprio, né, da empresa. Isso é melhoria contínua. A gente está sempre aumentando a competitividade, tá? Além disso, a prática acelera a produtividade dos funcionários. Outros benefícios, tá? Melhora o desempenho das equipes, aumenta a qualidade de seus produtos e serviços e diminui os gastos da empresa. Outra vantagem que a metodologia permite
é a redução de erros nos procedimentos internos. Vamos falar desse. Redução de erros nos procedimentos internos. Nós já falamos em encontros anteriores sobre reunião de brainstorming com a equipe. Então, se você tem essa visão de melhoria contínua, você está vendo, repassando periodicamente os seus procedimentos internos. Isso faz com que reduza, né, drasticamente a questão de erros, além de conferir uma rentabilidade maior e garantir uma satisfação mais plena dos consumidores. Então, aqui, né, falando um pouquinho de benefícios. Agora, como implementar a melhoria contínua em uma empresa? Que a melhoria contínua é um aspecto fundamental para o sucesso de uma organização, você já sabe. Vocês mesmos responderam. Mas, e como inserir a metodologia em sua empresa? Então, eu vou trazer aqui alguns princípios básicos que devem ser observados para que no seu negócio atinja resultados cada vez mais positivos. Então, um ponto importante, se você quer implantar na sua empresa, no seu departamento, mantenha o foco. Porque, em primeiro lugar, é preciso entender quais são os pontos que você precisa melhorar, pois só assim será possível estabelecer os principais focos de mudança. Daqui a pouquinho, eu vou trazer a ferramenta PDCA. Mas o que eu quero dizer é o seguinte aqui, ó. Quando pensar em mudar algo, tenha foco, né? Não adianta, vamos mudar tudo aqui no nosso departamento. E aí ter 2, 3, 4 itens, 3, 4 planos de ação. Então, aqui, num processo de melhoria contínua, o que eu estou trazendo aqui, a sugestão de ter um foco naquele problema, naquela questão que vocês querem melhorar. Dessa forma, é fundamental priorizar aqueles que podem gerar mais resultados. Afinal, se você cair na tentação de querer melhorar tudo ao mesmo tempo, certamente vai acabar não realizando nenhuma melhoria. Portanto, esse é um procedimento essencial para que as ações desenvolvidas e aplicadas apresentem um desempenho mais efetivo, sólido e bem-sucedido. Alguns de vocês já tiveram alguma experiência de fazer um plano de melhoria no departamento, no seu setor, da empresa, e manter o foco foi fundamental? Alguém tem algum case para compartilhar? Bom, por atividade profissional eu tive, porque eu era consultor de organização e método. Durante mais de 15 anos, eu escrevi 12 cursos de organizar empresa, departamento. Então, eu teve fazer isso que eu fiz na vida. Agora, isso já é uma dela que já me correu muito tempo. Agora, quero manter assim o foco. Veja bem, nós temos aquela teoria de 80% a 20% e admissão por exceção. Se você tem um trabalho, como não consegue? Tem assim, vamos pensar no quê? Já temos 20% dos nossos produtos e dá 80% do resultado. Deixa aquela turma lá de que não dá resultado para fora. Vamos manter o foco nos 20%. É essa forma. Então, é admissão por exceção. Ou você, pelo lado que chama, administração de 20%, 20%, 80%. Perfeito, perfeito. Muito bom. Continuando aqui, então. Um outro ponto, né, importante para você entender para colocar aí um processo de melhoria contínua é invista em padronização. Então, outro fator de grande importância é a busca pela padronização dos procedimentos, serviços e produtos, já que sem padrão determinado fica difícil identificar as características e etapas que podem ou devem ser melhoradas. A gente está falando aqui de procedimentos internos. Por exemplo, o Miguel é chefe de segurança de um grande colégio. Se ele não tiver procedimentos, cada segurança vai fazer de uma forma, né? Então é muito importante essa padronização. Tá? Um outro ponto, realize a medição, né? É importante estar medindo para você gerenciar. Né? Você aplicou as melhores ferramentas no processo e obteve um rico panorama da situação atual de seu negócio. E agora, o que fazer com todas as informações? Então, tão importante quanto ter acesso a todos esses elementos é saber como fazer a mensuração dos dados. Por isso, não deixe de investir em capacitações que permitam a realização correta da medição e a aplicação adequada dos resultados alcançados. Gerenciar números, né, fazer medidas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou coordenador de uma academia que hoje, após a pandemia, de sábado, domingo e feriado, está fechando às 16. E antes
da pandemia fechava às 18. E aí tem um ou dois sócios falando, deveria voltar para funcionar até às 18. Só que quando eu vejo os números, né, por isso que é importante a gente realizar medição, eu vejo que os números das 15 às 16 está indo 5, 6 alunos. Como que eu vou aumentar o funcionamento até às 18? Que de repente eu vou atender o quê? Mais um, dois, três associados e tendo um gasto com profissional, atendente, luz, água. Então, é muito importante a gente ter esses dados para poder analisar antes de tomar uma decisão. Viu, Vai lá, Zé, Paulo? pode falar. Peter Drucker falou: o que, se você não tem número, você não consegue administrar adequadamente. Você tem que ter número. Não é que tá bom, tá legal, tá. Não, meu amigo, você tem que ter número. O número tem que ter tendência. Os números dizem aonde que você tem que aplicar as coisas. É ali, é aqui. É número que indica as coisas. Não é conversa mole, não é adjetivo que ele funciona. Ele tem que ter foco. Né? Então, foco, o povo fala em inglês, o foco é interessante a palavra. É o acrônimo, né? Você tem que pegar o negócio até chegar ao sucesso final. É assim que funciona. Mas tem que ter números. Não funciona. Não, e é interessante quando você tem números, que se você é É. questionado, você mostra, ou seja para sua diretoria, né, seus líderes, ou seja para os seus colaboradores, você mostrando dados, né, dados concretos, facilita o entendimento de todos. Contrafato do argumento, cara. Você pôs número. Está aqui, ó. Está escrito aqui. Né? Então, assim, empregue seu conhecimento. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas no processo de implementação da melhoria contínua, né? O Kaizen, o ciclo PDCA que nós vamos falar hoje. Tem outros, Six Sigma, Lean Thinking, entre outros. Nesse contexto, você não precisa ser um perito em todas as metodologias, porém, ter conhecimento em pelo menos uma delas é uma excelente estratégia. Isso porque, ao saber exatamente as maneiras corretas de aplicação e mensuração de cada um dos recursos exigidos, a sua execução será muito mais direcionada. E aí aplique os dados, né? É não só você ter que buscar as informações, mas de repente colocar em prática. Então, assim como é preciso saber utilizar as ferramentas, é necessário conhecer o processo de aplicação dos dados para implementar com sucesso a melhoria contínua. Afinal de contas, todo o procedimento para o levantamento de dados não terá nenhuma serventia se as informações conquistadas forem deixadas de lado. Aqui é buscar as informações primeiro e, óbvio, e depois a ação. Nós vamos entrar um pouco mais em detalhes, mas é assim, tem muita gente que faz uma pesquisa, consegue os dados e depois não aplica. E aí não tem a melhoria contínua, não tem a mudança que você estava buscando. E aí, eu trouxe essa frase aqui do Sócrates: o segredo da mudança é o foco, não na luta contra o velho, mas sim o foco na construção do novo. Então, nós estamos aqui hoje, né? 18 de novembro de 2024, né? E aí, enquanto a gente conversa aqui, aí fora, a evolução está muito grande. Tecnologia, inteligência artificial, né? Já estão falando de robôs que já estão, que com certeza, né, logo, logo vão pegar emprego de muita gente. Então, nós, enquanto líderes, temos que ter essa visão de melhoria contínua em todos os nossos processos, procedimentos, departamentos, setor. Por quê? Como nós já falamos, para a nossa empresa manter-se competitiva. E aí eu trago aqui, então, a ferramenta PDCA, para a gente poder estar conversando um pouquinho, que nada mais é do que um ciclo que busca detectar um problema e criar soluções para ele. Então, o PDCA, essa ferramenta, você tem aí o seu setor, você está com algum problema, né? Utilize essa ferramenta que vai te ajudar a ter uma visão sistêmica e vai te ajudar a ver insights de soluções. Então, alguns pontos importantes, né? Veja os problemas como oportunidades de melhoria dos processos. Então, antes de eu trazer a ferramenta em si, tem alguns pontos gerais que é importante a gente estar alinhado, né? Tem muito profissional, né, que reclama
quando tem uma reclamação, por exemplo. Vou dar um exemplo meu lá do clube. Muitas vezes, quando tem uma reclamação, a gente dá graças a Deus, porque aí a gente pode estar investigando e vendo uma melhoria no processo. Então, você, como líder, tem que entender, né, que os problemas são oportunidades de melhoria dos processos. Um outro Viu, ponto. Mauro? Pode falar, Olha, Lázaro, pode falar. olha, veja bem, você reclama de problema. É muito importante que você tenha problema, meu amigo. Quem tem problema está vivo. Quem está no cemitério não tem mais problema. Então é bom que você tenha problema, porque o que é o problema? O problema é algo que você tem, você transforma em desafio, você vai em frente e cada vez que você cai, você levanta, aprende mais, porque é errado, não é errando que você aprende, é corrigindo os erros. E você volta muito mais autoconfiante. É dessa forma que funciona. Então, o problema é importante que você tenha, que é um plano de crescimento. Perfeito, perfeito. Outro ponto importante é nós precisamos desenvolver uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? É uma visão 370 graus, uma visão do todo. Vou dar um exemplo, pegar licença aqui do Miguel. O Miguel é responsável pela segurança de um colégio. Mas ele, como responsável, ele tem que entender é, qual a grade dos professores, ele tem que entender outras demandas, limpeza, ele tem que saber, ele tem que estar conectado com o responsável de limpeza. Ele é segurança, mas ele tem que entender qual a rotina da limpeza. Para quê? Para que ter essa visão sistêmica da empresa. Então, nós, líderes, precisamos desenvolver. E claro, né? Se você está falando de melhoria contínua, esteja sempre aberto ao novo. Se você é uma pessoa que tem medo de mudança, você tem que começar a buscar uma mudança em você para entender que as mudanças fazem parte do processo, né? Viu, Pode Mauro? falar, A Zé. mudança interessante, olha o que você está falando aqui, ó, que é o caso da inteligência artificial. Então, o que está acontecendo? Eu tô fazendo uns materiais aqui de tal. O que acontece? Eu estou começando a usar ela lá. Eu faço pergunta. Eu tenho que pegar as informações que vêm reorganizar, porque às vezes vem porcaria também, porque mistura muita coisa, porque pegou de pessoas que já escreveram, não é verdade? Então, você tem que parafrasear. Você não pode pegar aquilo lá, mas você tem que entender que tem condições de aprender com coisas novas. Só que você tem que ter uma bagagem anterior para ver o que é que você quer, o quanto você conhece, para poder ajustar. Se você não tem um conhecimento que tem uma bagagem, você não consegue ajustar o novo. Fala, pô, isso é confusão, não é coisa nova. Se você tem conhecimento anterior, você consegue trabalhar com aquilo. Agora, se você não consegue. Quando você usou o dicionário por dia para ver se é com G conciso a palavra, você não melhora a contínua, cara. Então, o novo para você é uma confusão. Sim. Né? O Elazar falou agora da inteligência artificial. Gente, tá em todo lugar, né? Tá em todo lugar. Apareceu uma mensagem aqui que nunca apareceu. Bom, vamos lá. Inteligência artificial está em todo lugar, né? Então, por exemplo, faz pouco tempo que eu vi a primeira propaganda feita 100% com inteligência artificial, sem atores, sem roteirista, né? Então, todos nós precisamos estar antenados aí e ver o que eu posso aproveitar da inteligência artificial para o meu negócio. Tá, então vamos lá, o P, né? O primeiro P, né? Como eu falei, é um ciclo. Então, o P é de planejamento. Então, a primeira parte do processo, você tem que criar um planejamento. É a primeira etapa. Planejamento de atuação após a identificação do problema. Pegar um exemplo aqui. Você está com algum problema aí no seu negócio, você faz uma reunião com seus colaboradores, e aí a primeira coisa mesmo é identificação, que você já identificou, e aí você vai fazer um planejamento. E aí, esse planejamento, né, é fundamental identificar quais são as necessidades da empresa ou os problemas que precisam ser resolvidos, e em seguida, desenvolver o planejamento. A ideia é criar planos de ação, métricas e objetivos para que o ciclo se inicie. Alguns pontos importantes nessa primeira etapa. Identifique o problema, tá? Compare situação atual com desejada. Então você está com um problema e já está pensando o que seria o ideal. Observe o problema e aqui, através de um brainstorm com seus colaboradores,
faz uma análise da causa raiz, né? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Né? O que pode causar de problema se ficar esse problema? Né? Então, entender o porquê está ocorrendo esse problema para que você possa, que, na etapa do planejamento, pensar em ações. E aí, nessa etapa, você já vai pensar no plano de ação. E aí você pode usar uma outra ferramenta que eu vou compartilhar com vocês, né, que o Elazer adora, ele sempre cita, que é o 5W2H. Então, para você que não conhece o 5W2H, a gente vai começar aqui, ó. Por que 5W, ó? Né, se vocês estiverem vendo minha setinha, ó, tem 5 Ws aqui, ó. When, where, what, why, you. E depois 2H, que é o how much e how. Vamos começar aqui conversando sobre o quando. Então, assim, nesse planejamento, nesse plano de ação, quando você vai colocar em prática. Depois, onde? É no seu departamento, no setor, é na empresa inteira? Né? O quê? Qual o objetivo desse plano de ação? Quais as metas que você quer alcançar? Por quê? Por que você está criando tudo isso, né? Os motivos, os benefícios. De repente é para resolver um problema ou é para melhoria contínua. Quem? Quem vai ser o responsável por cada ação que vocês estão descrevendo? Quanto custa? Esse processo todo, quanto vai custar? Tá? E aí, o como é as atividades, os processos, né? Já mais específico de cada ação que vocês vão colocar. Esse 5W2H, ele serve para tudo, né? Porque vai te dando perguntas e você vai respondendo e você vai fazendo aí um plano de negócio, um plano de ação para realmente aplicar no seu setor, departamento ou empresa. Alguma dúvida? Ou alguém já aplicou o 5W2H e poderia compartilhar com a gente alguma experiência, algum insight? Mauro, deixa eu só compartilhar uma ideia aqui, que às vezes a gente fala sobre ferramentas e a gente fala muito delas, né? Nós, como consultores e mentores, a gente ainda fala mais ainda. Às vezes, né, alguns podem achar que não, mas tá, isso é só papo de quem está vendendo uma ideia de estrutura, né? Eu estava em Brasília participando de um hackathon, menos de um mês atrás, e eu posso dizer que os grupos lá, para quem não sabe, é uma metodologia de trabalho sob pressão para você desenvolver projetos ou resolver problemas. Exatamente disso que nós estamos tratando aqui. Tu achou, identificou o problema e tu vai lá e vai resolver isso. E aí grupos de trabalho são formados. E eles usam essa ferramenta. E eu queria destacar que às vezes a gente não usa nas empresas, eu vejo empresas não usando porque elas acham que desperdiça tempo. Mas você jogar um problema para um grupo e usar uma ferramenta e meio que colocar uma certa pressão de prazo, de período para você fazer, geralmente tem a tendência de gerar bons resultados. E eu vi isso na prática. Em 3 dias, saíram projetos que vão alcançar o Banco do Brasil em todo o Brasil. Então, eu vejo como isso funciona na prática, usando o PDCA, usando o 5W2H. Então, isso que você está falando, que está trazendo aqui, é só para endossar o quão importante é. E às vezes a gente toma, não, eu vou fazer de qualquer jeito, pergunto um pouco hoje, um pouquinho amanhã e vejo se resolve. E aí os problemas continuam, porque na verdade você não se concentra e resolve um para daí partir para o próximo. Só que a ferramenta ela ajuda muito isso, né? Para você concentrar, responder as perguntas e aí, claro, tem que ter a execução, né? Que é a outra parte do PDCA. Só queria fazer esse É comentário. muito legal, né? Porque a ferramenta te dá o direcionamento, a ferramenta te dá algumas perguntas que, quando você responde, você começa a ter um caminho, né? Obrigado, Carlos, pela contribuição. Bom, vimos dentro do PDCA, já vimos o P de planejamento. Aí o D de do, né? De fazer, porque você acabou de criar um plano de ação, né? Agora é a prática, né? Colocar em prática o plano de ação. O segundo ponto do PDCA é o fazer. Após identificar o problema ou a necessidade do negócio e desenvolver o planejamento, é chegada a hora de colocar todas as soluções pensadas em práticas.
aqui tem alguns pontos importantes, como, por exemplo, treinar e informar as pessoas. Vou dar um exemplo que está acontecendo comigo. Eu estou querendo mudar o curso dentro da minha academia de hidroginástica para aqua fitness, que é um termo que está mais moderno, já tem alguns clubes. Mas não vou fazer sozinho. Eu vou engajar as minhas 3 professoras de hidroginástica, que agora vai ser aqua fitness. Elas já até fizeram um curso específico. E aqui esse fazer é informar as pessoas, é treinar as pessoas. Se lá no passo anterior a gente identificou quem vai fazer o quê, você não pode simplesmente, ó, faz isso e não explica para a pessoa o que é, qual a função, qual o objetivo, né? Nós já aprendemos em aulas anteriores, encontros anteriores, a importância de engajar. Então, já na etapa anterior, já coloque as pessoas a par. Por quê? Porque você já vai estar treinando, vai estar informando. E aí, ela sabendo o que ela tem que fazer e o porquê, ela vai fazer com muito mais energia. Execução do que foi planejado, né? E coleta de dados. É muito importante durante o processo, durante as ações, vão ter dados. Então, você vai coletando os dados né, daquele processo que vai te ajudar muito a tomada de decisões daqui a pouquinho. PDC, checar, cheque, ou seja, a terceira etapa é a avaliação do trabalho realizado, ou seja, você já fez, você criou uma planeação, você entrou em ação, realizou as atividades e tem que fazer essa avaliação, né? Não adianta nada colocar a mão na massa se os resultados não forem mensurados. Afinal, o objetivo do PDCA é a melhoria contínua. Por isso, o uso de indicadores de desempenho é indispensável para acompanhar os resultados. Então, nós estamos aqui com a Beatriz, que é responsável de vendas, é líder, né, de uma empresa. Ela tem 10 funcionários sob o comando dela. É uma empresa que vende empréstimo consignado. Então, ela tem que ter os dados de cada vendedor, quanto que cada um vendeu por dia, para poder ir mensurando, para poder ir vendo o que precisa treinar ou não, para ver, quando pensar em melhoria contínua, individual com cada colaborador. Alguns pontos importantes. Você verificou, deu certo? Ótimo. Ou seja, você fez um planejamento onde você queria atingir um resultado. Você criou uma planejação e colocou em prática. Deu resultado? Ótimo. E se não deu resultado, você vai parar todo o processo, vai desistir? Não. Você vai realizar ajustes para ver o que você pode refazer. Por isso que é um ciclo. Ainda está faltando a quarta etapa, mas de repente a gente vai voltar tudo de novo, novo planejamento, novo plano de ação, novas ações para realmente chegar ao resultado que você deseja. Que aí entra no A de agir, action, né? Correção dos erros e falhas no processo encontrados. Você está buscando uma melhoria, você está buscando resolver um problema, fez um planejamento, plano de ação, colocou em prática, avaliou. Deu resultado? Ótimo. Se não deu, fazer ajuste e aí o ciclo recomeça. Novo planejamento, novo plano de ação, novas ações, né? Para fechar o ciclo, temos o último passo do PTCA, que é a ação ou o ajuste. Após a realização de todas as etapas anteriores, o gestor precisa verificar se a situação melhorou ou não. Em caso negativo, é importante retornar à primeira fase e adotar ações corretivas. Deu certo, padroniza com documentos. Então, de repente, você está buscando uma melhoria, alcançou, padroniza com documento. Deu errado, corrige, faz todo um planejamento e o ciclo recomeça. E aí aqui, né, tem um resuminho, né, e tem um planejamento. Identifica o problema, descubra onde e por que ele começa. Planeje as melhorias, crie o plano de ação. Vai no 2, envolva as pessoas e execute o plano. Vai no 3, cheque. Analise se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. Para você ir para o 4. Né? Então,
Problema resolvido? Compartilhe o aprendizado, padronize o processo porque deu certo. Não deu certo? Reflita o que pode ser mudado e gire novamente o PDCA. Aproveitando essa imagem aqui, alguém tem alguma dúvida? Um case de sucesso que vocês aplicaram? É, eu falei que dá para aplicar na vida pessoal e dá sim, com nossos filhos, no dia a dia, relacionamento, né? Fique à vontade. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre PDCA? Mauro, posso falar? Alô? Pode? Alô? Pode? Não, Mauro, olha, eu queria mandar para você, tá? Você consegue ver um material aqui, ó, na minha Tô mão? vendo. Tô vendo. Ó, isso aqui é o material que eu fiz do Simples 2H. Eu posso mandar para você, você depois distribui para o pessoal, se eles quiserem aqui. Tá? Tudo como é que funciona. Porque é bem detalhado, ó, o material Manda que eu fiz, sim. tá vendo? Manda, a gente agradece sim. Vou te mandar para você, depois você manda para o pessoal, tá bom? Legal. Ok, pode ser. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Eu vou finalizar para a gente ir para outra tela. Então, assim, eu compartilhei algumas estratégias para você alcançar a melhoria contínua, mas agora é com você. O que você vai fazer com isso? Como sempre eu falo, somente suas ações poderão melhorar seus resultados. E a melhoria contínua não é diferente. Pois bem, pessoal, fico à vontade, fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida sobre melhoria contínua, 5W2H, PDCA. Como vocês estão tímidos hoje, eu vou perguntar de novo. E aí eu vou perguntar para cada um. Miguel, fez sentido, na sua rotina o que nós conversamos hoje? Faz sentido? Ô, Mauro, faz sim, eu aplico de várias formas, né? Mas não nessa sequência, que nem o PCDA, eu uso como planejamento, como dados, como conhecimento, como ações. Então eu uso diariamente todas essas ferramentas de trabalho, porque que nem você falou de procedimento. Eu implantei um procedimento no colégio que eu não vi em escola nenhuma. Quando você chega na portaria, não existia. Você chega, você é atendido. Quando você sai com o seu carro, você estaciona, tem um segurança para te receber, levar você até a recepção. Quando você sai da recepção, vai até a sala onde você vai visitar o setor. Quando acaba a sua entrevista, o seu bate-papo com o diretor, com quem quer que seja, segurança te acompanha até o seu carro. De lá ele dá um bom dia, desce na portaria, é liberado o acesso e assim vai. E todo visitante de A a Z. Não existia isso quando vem visita. Esse é o padrão que a gente implantou lá. E todo mundo que chega lá fala: Nossa, você me avisa, tem a vaga reservada, pais de aluno, visitantes, pessoas de fora. Então eu implanto isso e quando vou receber autoridades, eu uso aquilo lá, aquela segunda que você falou, quem vem, como vai fazer, quando, o horário, aí a gente vai montando o nosso plano de ação. Então eu uso diariamente essas ferramentas, mas de outras formas, mas eu utilizo bastante. Parabéns. E o que você falou aí, você está melhorando a prestação de serviço. Imagina um pai que está indo para conhecer, pensando em matricular o filho. Já que tem uma primeira Sim. impressão maravilhosa. E uma coisa, Mauro, que eu sempre falo pro pessoal, pergunte o nome. Quando você for direcionar a pessoa, fala, ó, tá subindo o senhor Mauro, carro tal, placa tal. Quando você chegar com o seu carro, tá, bom dia, senhor Mauro, por favor, me acompanhe. Esse é o nosso atendimento. Não é o senhor tá subindo, a senhora tá subindo. Pelo nome. Então, todos falam o nome de todos os visitantes que chegam na escola. Sim. Não, essa questão do nome, por exemplo, quando é já agendado quem vai fazer a visita, de repente o estabelecimento, seja colégio ou qualquer outra instituição, de repente já podia ter uma forma de já divulgar o nome. Olha, hoje receberemos a família tal, né? Só um exemplo. Carla, quero ouvir você, Carla. Fez sentido a aula de hoje? O que você achou? Totalmente, Mauro. Eu fiquei visualizando isso para as práticas do meu consultório, né? Que eu preciso organizar os procedimentos e rotinas, padronizar algumas coisas para melhorar, né, o funcionamento, já que eu funciono sozinha como tudo, né?
não tenho secretária, sou a própria gestora, sou a própria. Então, para mim faz completo sentido. E aí eu diria que, como você faz tudo, é muito importante de vez em quando parar e fazer um PDCA para ver, estou sendo produtiva? Será em qual, o que tá sendo um gargalo para mim? E de repente analisar o que pode ser melhorado para esse fluxo ficar melhor. Legal. Exato. Pode falar, Carlos, pode falar. Não, não, tu já tinha uma ordem, segue aí. Não, não tem ordem, não. Pode falar, Carlos. Não, eu gosto de pôr lenha na fogueira, tá? Então, ah, tem a pergunta que não quer calar, é se muitos sabem, né? Que nem o Miguel, ele não usa o PDCA, mas ele usa uma rotina, né? A Carla sabe que precisa, mas tem que melhorar, e assim vai. A gente sabe de muito. Eu fiz uma pergunta para o chat GPT, agora, nesse exato momento, só para a gente, né, interiorizar algumas coisas. Quais são os grandes desafios encontrados na internet hoje para que haja resistência ou por não uso de uma ferramenta como essa que já é conhecida há muito tempo? E aí ele me deu algumas respostas, tá? Várias delas aqui já foram sanadas, né? Precisa que o Eliezer falou sobre a questão de ter análise de dados, ou seja, tu precisa ter dados para poder o teu diagnóstico tem que ser assertivo. Se você não tiver dados, tu não mede nada, né? Tu tem que querer fazer essa melhoria contínua, mas me chamou a atenção, e para mim eu tenho visto isso na prática, duas situações aqui que são muito importantes. Primeira, resistência à mudança. Então, uma coisa é você planejar e a outra coisa é você fazer o que planejou. Por que a gente não faz? Eu garanto que mesmo a Carla, talvez você sofra do que eu também sofro. De tempos em tempos a gente sabe, começa a fazer e aí vou ter que mudar algumas rotinas, eu vou ter que fazer algumas coisas no meu coração que está acostumado a fazer desse jeito, vou ter que fazer desse jeito porque eu não estou vendo o resultado, mas eu ainda acho que vai dar certo. Então, a resistência à mudança interna, ela é um dos grandes desafios de usar ferramentas que já estão aí. E a segunda, adivinha, engajamento da equipe, para quem tem. O José pode dar o exemplo, com certeza, disso. Na cabeça dele está claro, tu começa a implementar um processo, uma ideia, e adivinha, até se para você que domina o processo já demorou um pouco, imagina quem não está envolvido desde o início ou quem não está tão interessado para ele comprar a ideia e aí implementar. Quanto convencimento, quanta conversa, quanta apresentação de resultado. Quer dizer, é um processo que, para o individual, Carla, daí eu ia dizer assim, deveria ser, em tese, inclusive mais fácil. Agora, se você tem uma equipe de 15, né, Mauro, 20 atrás de você, você rodar o PDCA parece simples, mas não é não, porque as pessoas são resistentes a mudanças. Às vezes por ela mesma e às vezes porque exige mudanças de comportamento e mudanças de atitude em alguns casos, né? Ou quase todos. Mas eu só queria trazer esse conceito, porque eu usei da inteligência artificial para fazer uma pergunta e ele já me trouxe vários insights aqui. Eu não estou falando só do chat GPT, isso aqui foi só um teste agora, mas nós precisamos não ser resistentes a mudanças. E o PDCA, ele é uma forma clara de por que as coisas não acontecem. Porque a gente acaba identificando algumas coisas, alguns procedimentos. Vou dar um exemplo bem prático. Eu preciso colocar o meu CRM para funcionar. Eu já sei disso há 3 anos. Então, eu posso usar um CRM, uma plataforma, ou eu posso usar, sei lá, um Excel. Mas eu preciso usar. E tem empresas, por incrível que pareça, né, quando eu falo sobre isso em empresas, eu digo, tem uma que eu usei de exemplo agora, fazem 3 anos que a gente vem lutando e eu digo para eles, cara, vocês não usufruem, né, do relacionamento com o cliente. Então, não adianta rodar PDCA e querer melhorar atendimento, você não mede nada, você não consegue se conectar, você não tem automatização de nada e está tudo à disposição, inclusive gratuito. Então, e próprio sistema deles já ofereceria isso. Então, só queria trazer essa ideia de que a resistência, às vezes, das ferramentas não gerarem o resultado, não é o errado da ferramenta, e sim a pessoa que, né, geralmente é
tem a sua resistência interior. Mas, enfim, o engajamento da equipe também tem Carlos, a você ver com trouxe um isso. insight muito legal, né? Então, antes de nós pensarmos em implantar uma ferramenta, trabalhar primeiro essa resistência à mudança dos nossos colaboradores. E uma das formas qual é? Engajando, trazendo eles, fazendo reuniões, convocando eles para ter um brainstorm de ideias, fazendo com que eles entendam como vai ser bom para eles mesmo essa mudança. Então é importante, como se fosse um primeiro passo, uma preparação para o planejamento. É muito legal. Nancy, É, pode desculpa, falar, só pode completar. facilitando. Se você envolver desde o início, né, o teu P do PDCA vai ser mais demorado, mas em resposta o resto vai ser mais rápido, porque todo mundo vai estar indo junto. Agora, se tu começar sozinho e depois quiser repartir, aí encaixando pessoas no restante do ciclo, daí geralmente tu vai ter mais problemas, mas é só uma análise. É isso aí, é isso. Nancy, fala um pouquinho É, sobre a aula. eu acredito que o Carlos trouxe uma coisa muito importante, porque geralmente a gente vê sim muito plano de ação, né? A gente vê o 5W2H preparadinho, bem bonitinho, mas quando chega na hora da execução, você vê muito choro dos colaboradores. Poxa, a gente fez tudo, mas na hora que quer implantar, não tem, não dá para fazer, ou então inicia e depois não tem um monitoramento sistemático, não sabe mensurar, e aí a gente fica ali, quer dizer, tem que refazer de novo, quer dizer, o próprio líder não está preparado, né? É incrível, às vezes, quando você conversa, e a resistência é realmente da liderança, entendeu? Ele precisa ser trabalhado, né, para poder aceitar a mudança, porque ele já está tão ali aguentando ali naquela zona dele de conforto, que tudo deu certo porque os tijolinhos foram colocados e ele que conseguiu. Como é que vai mudar agora essas novidades, essas inovações? Ele fala disso, né? E às vezes eu até me sinto impotente, né? Eu quero trazer uma argumentação maior para ele, assim como você trouxe, Mauro, da evolução, da inteligência artificial, né? Para que ele vá, saia dali, vá lá para o estratégico, que é tão batido isso a gente falar para eles, mas eles são resistentes. Sabe, tem que fazer muito sentido para ele. Aí a equipe não engaja, a equipe não vai, não acredita. E eles têm tantas ideias boas, né? Que, infelizmente, eu paro muito só até aqui, né? O PDCA, ele me encanta, mas eu realmente eu não consigo atingir esse Fala, meu Carlos, objetivo. depois eu falo. Não, desculpa, eu não tô me aguentando, mas assim, eu tô sentindo a dor da Nancy, né? Ah, olha como é desafiador, né? Na verdade, a gente está num momento onde a gente espera que as pessoas comprem as mudanças ou encampem as mudanças numa aceleração que elas não estão habilitadas para. Porque se nós fôssemos ir para 20 anos atrás, era outro nível, outro ritmo de trabalho, de mudança. Hoje, de um dia para o outro, já veio 30 opções novas para você fazer. E às vezes melhores, que realmente vão ajudar, só que até você convencer, eu vou pegar a agricultura, que parece ser mais tradicional. Ah, tem dois vizinhos, cada um planta de um jeito. Um aceita fazer plantio direto e o outro não. Adivinha, né? Vai ter resultados diferentes. E na indústria também é assim. Um aceita comprar uma impressora 3D para fazer a prototipagem na hora ali. O outro não, isso aí nós vamos fazer lá com marceneiro, lá com não sei aonde. Não sei. E, cara, vai gastar uma. E vai achar que sempre funcionou. É que antes não tinha tanto acesso e talvez a demanda, a pressão não era tão grande. Então, agora eu sinto essa dor, Nancy. Agora você descobre ainda mais que o ser humano tem as suas resistências, e nós podemos falar de nós mesmos, né? Mas dos líderes,
E essa a gente às vezes tem que só não acelerar demais, né? Porque senão a gente vai arrebentar e é isso que está dando. Eu não sei se vocês estão lendo, mas eu nunca recebi tanta enxurrada de informação sobre burnout para tudo que é lado, né? É por causa disso. Está arrebentando porque é muita informação e todo mundo tem que processar e tem que transformar esse resultado o mais rápido possível. Só que nós temos uma limitação nisso, né? Como seres humanos, e não está errado. A gente só está querendo um mundo que nos quer a 120 e a gente está acostumado a andar a 80. É mais ou menos isso. Então, nós temos que rever, né, a forma de abordar. Mas envolvimento, engajamento, com certeza, Nancy, ainda é a solução de envolver a maioria. Não todos, mas a maioria. Tá. Já vou passar a palavra para o Elaziar que pediu, mas deixa eu fazer o comentário. Da mesma forma que eu falei que tem que primeiro engajar os colaboradores, se você trabalha com alguns líderes, tem que estar engajando eles também, né, para poder realmente, depois de implantar, principalmente alguma mudança que requer 3 departamentos, são 3 líderes, tem que começar primeiro engajando eles. Elazer, pode falar. Olha, veja bem, veja como eu digo isso por experiência de fazer mais de 15 anos de consultoria em empresa. Isso é fato. Então, assim, quando você faz uma mudança, primeiro, ninguém sabe o que vai acontecer de verdade, manter um futuro. Você está preparando, pode não dar certo. Bom, segundo ponto, toda mudança modifica os poderes no setor. Todas as mudanças. Você fala mudança, você fala assim, eu quero mudar tal coisa, mas tem tal informação. Cara, como é que você faz? Olha, se eu der essa informação, eu perco o emprego. É ela que me manteve aqui. Eu não vou dar informação. Então, veja que, às vezes, a consultoria é isso. Então, você vai... Como é que eu faço a mudança se o cara não dá informação? Como é que eu faço a mudança? O cara está 1 ano fazendo aquele trabalho, não está bem. Eu vou lá, eu mesmo mudo. O cara, ô, chefe, você, cara, o cara foi um mês, mudou, chefe. Então, vê, tem toda uma estratégia para você fazer a mudança. Primeiro, olha, pessoal, não fizemos até agora porque é uma oportunidade. Agora, aquela ideia que vocês tiveram, nós vamos usar agora aqui também. E quando você faz um trabalho, tem que entender, existe um líder, um chefe no setor, que quando você faz um trabalho de reorganização, de mudança, tem que ser uma forma tal que ele não perca o poder. Como é que funciona? Você faz vários pedacinhos. Ele junta tudo e tem o total. Se todo mundo tiver o total, ele perde o poder. Essa que é interessante. Então tem toda uma estratégia. Toda mudança mexe com o poder. E todo poder, o cara não quer liberar. Então, se você fizer uma estrutura e que todo mundo sabe tudo, o chefe fica perdido. Ele não aceita isso daí. Então, vê que é interessante o negócio? Essa não é fácil, cara. Legal. Elazer, muito obrigado. Beatriz, quer comentar alguma coisa sobre a aula de hoje? Fique à vontade, Beatriz. Só liberar o áudio. Então, referente à aula de hoje, o PDCA, eu vou dar um exemplo. Eu estou 1 mês trabalhando com você na mentoria, tal, tendo aulas com você, e quero implantar bastante coisa aqui no meu trabalho, tal, mas a minha equipe, ela está acostumada com o jeito que eu era antes, como eu desenvolvia eles antes, que acaba não aceitando, né, as mudanças como está hoje. E acaba sendo difícil implantar bastante coisa, porque eles não aceitam, né? E eu acho que agora que eu entendi mais sobre o PDCA, eu acho que vai me ajudar bastante engajar cada um deles, né? Sim, entender o perfil comportamental dos nossos colaboradores e tá engajando, tá motivando, tá inspirando, né, cada um deles. Pessoal, alguma última pergunta? Elazer, por favor. A Carla, qual é esse é o consultório que você tem? O que é o seu trabalho? Psicóloga. Hã? Psicóloga. Porque minha filha é médica, não sou engenheiro, minha filha é médica. Como eu tenho muito conhecimento de vários cursos da parte de programação de Excel, eu fiz um trabalho todo para o consultório dela. Então, tem a fotografia da pessoa, onde ela conheceu você, o que ela fez aquilo, tudo uma sequência. Então, você monta aquilo, quando a pessoa vai conversar com você, sabe onde a pessoa veio, quando ela te conheceu, a idade dela, o que ela fez, tem toda uma estrutura. Você monta para cada pessoa o trabalho daquele lá, e você sequencia o trabalho. Eu posso depois, você manda, tem aí, ó, tem arroba, tá, seu nome, eu vou lá localizar, eu mando para você. Se você interessar, mano, é uma organização do consultório. A minha filha, no caso, ela é médica, hematologista, mas funciona também para outros consultórios, porque você está atendendo pessoas que têm um problema
que você vai resolver. Então, o problema varia. Então, por exemplo, tem a série de problemas que vai ser variado diferente. Minha filha é dermatologia e tal, mas no seu é psicológico, é isso e aquilo, entendeu? O burnout, então você Ah, faz uma listinha e é um, organiza. é um CRM que dá para adaptar. Agradeço, Elazier. Eu faço a Então, Agradeço. manda, conexão de a vocês. Najar Barbosa, vai lá, arroba lá, manda para mim lá e eu te Tá mando bom. para você. O Pessoal, meu nome, Najar Barbosa, é meu nome lá do meu, que é ali meu e-mail, né? É igualzinho, é Najar Barbosa, hotmail.com. tá bom. Obrigado, pessoal. Mais um encontro aí, finalizando mais um encontro. E desejar para vocês uma boa noite. Nosso próximo Isso. encontro é dia 16 de dezembro, né? Depois lá no grupo eu coloco maiores informações. Então, Vou mandar isso aqui, viu, Mauro, para você lá. Tchau. Tchau, Manda para gente. nós, Elisé, manda para Vou nós. mandar para o Mauro distribui para vocês aí. pode deixar.